juntou um bolo que são 6 meses da tua vida, 1 ano da tua vida, de custo mensal. Você montou essa reserva de emergência e você fala assim, olha, agora eu quero construir a minha riqueza. Pô, agora eu vou usar o próximo dinheiro que eu aportar, eu vou comprar negócios que eu gostaria de ser sócio. Eu quero olhar lá, agora principalmente com o BDR no Brasil, cara, dá pra investir em Apple, Facebook. O que é BDR? BDR são as ações que você investe, mas essas ações que você investe aqui no mercado brasileiro estão indexadas ao preço americano. Então, você não está investindo lá em Nova York, você está investindo aqui na Bolsa Brasileira, que tem um espelho do reflexo da performance dessas ações lá fora. É como se eu estivesse investindo lá fora? Exato. E aí, o nome disso é Brazilian Deposit Receipts. Então, um nome complexo para falar o seguinte, cara, você vai comprar uma ação que é a ação que vai respeitar a performance do que a Apple subir ou cair lá fora. Legal isso. Isso é fantástico, gente. Eu queria comprar da Tesla. Gente, o Brasil é 1% agora, do PIB né, mundial. Você poder investir nos outros 99 é brilhante. Porque imagina se você tivesse participado da Apple, participasse do... O que eu lamento, quando eu estava lá fora, eu pensava assim, cara, olha a quantidade de brasileiro que não tem como investir nisso. E o que mudou foi uma regra. O cliente tinha que ser qualificado, ele tinha que ter no mínimo R$1 milhão investidos para conseguir ser um desses que investem. Entendi. E aí, cara, não tem liquidez, não tem a conversa, não tem um aprendizado. Por quê? Porque não tá no povo. Então por isso que eu falei que eu gosto de varejo. Eu gostei da BDR, um dia histórico para mim, porque faz qualquer brasileiro poder falar, cara, eu tenho uma graninha, eu quero botar em Apple. Isso foi o Banco Central que decidiu? Isso, não, isso foi CVM, que é um dos reguladores do nosso mercado. O que é CVM? Eu não conheço. É a Comissão de Valores Imobiliários. Tá fudido o teu fone? Não. Fui eu mesmo que toque aqui e puxei o negócio. Tá. Então, a Comissão de Valores Imobiliários, ela regula, enfim, se você pode investir, quem pode, e regula no objetivo de assegurar que as pessoas estejam investindo num lugar seguro, né? Porque tem gente que aproveita para fazer malandragem, é óbvio, claro, né? Sempre tem um malandro. Então, eles estão ali regulando isso. Que tipo de malandragem? Roubando o dinheiro dos outros. Já ouviu falar em pirâmide financeira? Por exemplo? Pirâmide financeira tinha aquela pirâmide financeira das antigas, que era ali, das 5 reais por amigo. Do barzinho Exatamente, ali, que você... Não. E aí tem eu gente lembro que uma época montou eu isso com tava investimento. Entendi, caralho. Eu lembro numa época que eu tava no quartel, e aí os moleques falaram assim, caralho, já vi esse bagulho aqui é maneiro. Eu peguei, sei lá, R$50 aí, ó, investi, botei aqui pro cara, o que acontece? Aí eu volto pra mim aí 200. Aí tu falou, caralho, maneiro esse bagulho aí. Exato. Mas como é que pode essa porra, dinheiro da cria e tal? Aí ele, cara, sei lá como Só é que vai, pode. tá entrando o cheque. Exato. Aí o primeiro mês entra, o segundo mês entra, o terceiro mês entra, ele põe mais dinheiro, aí não entra mais. É isso. E esse esquema Ponzi aconteceu várias vezes na história, e as pessoas continuam, às vezes a pessoa é influente em algum lugar, ela continua falando, olha, eu consigo te garantir, sei lá, 3% ao mês, 8% ao mês, 10% ao mês. As pessoas falam assim, olha, cara, esse dinheiro você garante? Cara, garanto. E aí manda transferência bancária pro cara e o cara rouba todo mundo. Não teve um cara aí que se fudeu, ou na verdade se fudeu foram os investidores, mas o cara perdeu tipo 30 milhões de reais. É isso, dos investidores. Quem foi esse, cara? Você sabe, tá por dentro dessa história? Cara, eu não lembro o nome dele. Foi um caso até no Rio. Tinha que ser carioca. Super influente na comunidade judaica no Rio. E ele conseguiu, na base da influência, conhecer essas pessoas, muito jogador de futebol envolvido. Então você vê que assim, quando você não pode... O seu dinheiro é um negócio que você trabalhou a vida inteira. Existem pessoas que falam assim, toma aí. Isso é muito perigoso, correto? Então, algumas pessoas fizeram isso e, cara, teve um malandro. E o malandro, quando ele tá no meio do esquema, ele não tem o que fazer. Se ele parar, a roda para. Sim. Então o negócio vai ficando maior, porque a sede de manter o negócio funcionando é maior do que os motivos para parar. Então, e aí a CVM é um órgão que ajuda a impedir esse tipo de malandragem. Exato. Exatamente. Pelo menos é o propósito original dele. Então a CVM funciona legal, na tua opinião? Funciona. É óbvio que o regulador ele tem um viés mais protecionista, né? Ele está lhe protegendo. Então, talvez se você queira uma inovação, você queira fazer algo novo, como esse da BDR, a tua opinião é que deveria ter acontecido há 2 meses como aconteceu? Não, deveria ter acontecido há muito mais tempo, há na minha visão. 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Na minha visão, há muito mais tempo. Mas também existem os anseios e receios de quais negócios podem ser criados nesse negócio aqui. E a CVM, ela está tentando proteger com que aquilo não saia do controle. Eu tenho a impressão que todos esses grupos eles são capturados por outros grupos
privativos e são usados por esses grupos privativos pelo interesse dele. Caralho, decodifica essa. Tipo, eu sou grandes conglomerados dos bancos. E aí eu meio que capturo a CVM, ou seja, tenho pessoas de influência que eu tenho influência sobre lá no board. E aí eu faço com que as regras da CVM sejam todas que sejam melhores para os grandes bancos. Tá Entendi. ligado? Tu sente que isso ocorre? Um sequestro dos interesses da CVM? Não poderia afirmar isso, cara. É? Não poderia afirmar isso. Eu não tenho nenhuma situação que eu possa ter enfrentado que me diz que alguém tem... Assim, Que que bom. tem um Será negócio só o que o cara fato tá do- fazendo A e que eu não posso fazer em B porque o cara tem um conchavo, um negócio... Entendi. Não, assim, não. A regra vale pra todo mundo. Eu entendo, mas você pode mudar as regras, né, para que elas valham para todo mundo, mas que elas beneficiem um grupo do que o outro. Por exemplo, o BD... CVM. Não, BD, esse que novo. BDR. 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 Isso é algo que, na sua opinião, deveria ter vindo há algum tempo. Eu acredito que também há algum tempo. Eu ponho muitos anos aí. Será que essa lógica de não liberar era uma lógica porque antigamente os grupos que tinham interesse, que estavam cooptando este grupo, para eles não fazia sentido liberar isso para um investidor qualquer, fazia sentido manter um negócio para só investidores premium, para eles poderem ter o controle dessa parada, por exemplo? Eu acho difícil porque, assim, no final do dia... Só falando no mic aqui. Ah, foi mal, cara. No final do dia, isso assim, isso é uma luta que eles iriam fazer e o investidor iria... Assim, Iria perceber. Teria boatos disso. Exato. E não rola esses boatos. Exato. E outra, as decisões que são tomadas e as decisões recentes, ao meu ver, assim como o BDR, foram decisões acertadas. Então eu posso falar, olha, o cara não fez esse negócio em 2014, poderia ter feito, mas o cara tá procurando fazer e ele tá lá procurando pautas que realmente ofereçam para o investidor melhores opções. E se você olhar a quantidade de problemas que a gente teve no mundo de investimento brasileiro, óbvio que você sempre tem um malandro. Mas é um ambiente, assim, eles trabalham bem, assim. Eu acredito que eles trabalham bem. Não é um trabalho tão fácil de fazer pra eu falar que, não, cara... Não, pô, lembrando dando que eu tô golpe. falando isso no chutão. Eu só Sim, sim, imagino, sim, porque perfeito. eu tenho essa desconfiança com todos os órgãos reguladores que existem. O cara que investe no BDR, a grana dele tá no Brasil? Tá no Brasil. Tá no Brasil. Entendi. E aí, o que acontece? Subiu 10% lá, sobe 10%. Então, assim, sobe 10% aqui. Então, é um espelho mesmo, tá? Você tem duas opções. Você pode mandar um dinheiro para os Estados Unidos. O problema de tudo isso só no câmbio, você já perdeu uma grana. Só na taxa para investir, você já perdeu uma grana. Na anuidade do cartão de crédito gringos, e aí, cara, você não tem um acesso para o pequeno investidor. Que como é que vai fazer o câmbio? Então, BDR é um negócio que o cara abre uma conta em 5 minutos e investe. É muito mais prático, né? E não precisa fazer câmbio, não precisa falar com ninguém. Então, Entendi. faz todo sentido. E será que hoje em dia... Vamos lá. Eu imagino você acha que faz sentido um cara... Desse cara que eu tô falando, o cara que tá fudido. O cara que tá fudido não, o cara que é pequeno. Tá trabalhando, tem um O cara salário. que é pequeno, o cara que tá... Cara, investiu uma grana aqui, tava botando na poupança, mas o Lai falou que poupança é rabuda, vou olhar outra parada. Esse cara entrar na BDR é algo válido? Por exemplo, vale a pena pra esse cara investir na Apple? Vamos lá. Imagina que esse cara tem 55 para 60 anos, ou ele tenha 20 para 25. Esse aspecto já muda bastante. Entendi. Porque, no final do dia, ele tá querendo o quê? Ele tá querendo um colchão de liquidez que ele consiga tirar R$500 por mês porque ele já tá se aposentando? Ou ele tá pegando e colocando R$1.000 por mês para dar R$500 por mês lá na frente para ele? Então, o pensamento aqui BDR, para mim, vale para praticamente toda a carteira. Agora, se a pessoa não tem aquele mínimo da reserva de emergência, não vale para ele. Porque o dia que ele investir tudo em Apple, vamos supor que eu peguei todos os meus R$15.000 que eu guardei a minha vida inteira e botei na Apple. Imagina que o resultado da Apple não saiu tão bom no trimestre. A Apple caiu 13%. Agora, esse cara ele tem uma grana a menos. Ele perdeu aí R$1.800. E ele pensou assim, pô, esses R$1.800, cara, são 2 meses do custo da minha vida. Então, como é que ele vai lidar emocionalmente com esse processo? Do pior jeito possível. Então você tem que ter uma base. E a base tem que ser criada com algum dinheiro que eu te falei, que te dê a segurança de que você tem acesso a ele. Você pode dar uma merda que você tá lá, entendeu? Você tem um negócio pra ganha você pegar. dividendo no BDR? Você ganha dividendo no BDR. Sim, assim, as ações, elas não vão emitir os dividendos diretamente aqui, mas
os dividendos que são pagos lá nas empresas, né, são o valor gerado da empresa. Então, no final do dia, de alguma forma, esse ganho chega aqui para você. Entendi. Tá, mas esse daí, esse lance que tu falou aí meio que entra na regra de tu ser esperto quando tu vai investir, caralho. Que é tipo, não vou investir tudo no mesmo lugar. Perfeito, mas se você diversificar, vamos supor que você entrou em Amazon, Apple, aí vamos colocar uma petrolífera americana, você diversificou. Mas o mercado caiu, mas o Biden teve algum problema, mas a Covid teve uma terceira onda e as vacinas não funcionaram tão bem. Todas essas situações, elas podem te oferecer riscos. Claro. E você tem que estar aberto a falar assim, cara, eu vou aguentar esse risco. Eu vou segurar ele aqui, porque eu acho que daqui a 2, 5 anos, cara, o negócio vai virar. Se você não tiver essa capacidade de ter essa frieza e falar assim, cara, isso não é um problema da empresa, isso é um problema do mercado, da economia atual, mas as coisas vão melhorar. E se você olhar a tendência de uma bolsa como a americana, você olha que ela começou aqui, ela veio para cá, ela caiu, ela voltou, ela veio para cá, mas ela tá sempre, ó, Em progressão. então, A ela longo está sempre prazo, em ela projeção. Para subiu. quem está lá dentro e para quem está segurando e para quem está sendo paciente fazendo as escolhas corretas, Tá sempre é essa ganhando. pessoa que está ganhando. Quais são os mercados que dá pra gente investir por meio da BDR? Só americano? Tudo. BDR, você pode investir nas ações que estão atreladas às bolsas americanas que foram parceiras desse processo da BDR. Então, as duas maiores já foram. Agora, tem uma empresa na China. Essa empresa na China tem ações na Bolsa Americana. Beleza, você vai poder investir. Entendi. Porque podem listar a BDR aqui. A empresa da China não tem ações no mercado americano, você não vai investir nela. Tá, porque é então- uma relação... A BDR a parceria somente com essas bolsas americanas. Entendi. Tá. Mas mesmo assim já abre um muita leque coisa. insano, né, cara? Muita Porque qual é a coisa. maior bolsa do mundo? São eles. Eles têm mais de 7 mil ativos lá. A gente está com os nossos 300, 600 aqui. Pouca liquidez em vários deles. Então, você tá indo para um mercado muito mais maduro que o nosso. Com muita liquidez e com empresas fantásticas. Então, assim, o teu setor que tinha 5 empresas, agora ele tem 50, né? Então, você com certeza tem muito mais oportunidades para você encontrar. Muito mais opções, muito mais de tudo, né? Tá. E a Rico entra nessa pira aí também, da BDR? Total. Então, assim, BDR foi muito recente. É que assim, pelo que você tá falando aí, BDR é a menina dos olhos nesse momento, né? Ou não? Olha, não, você falou bem, você falou assim, não, o certo é diversificar a carteira, né? Colocar tudo no mesmo lugar. Aham. Você falou bem. Então, assim, eu quero receber dividendos constantemente. Fundo imobiliário é um negócio que o brasileiro, até pelo hábito que o brasileiro já tinha dos imóveis, muito comum. E é uma excelente opção para que você ganhe rendimentos na conta. Assim como a renda fixa, ela sempre vai ser uma opção para você conseguir ter alguma previsibilidade de quanto você vai ter, de Que como tu você